Olá, hoje eu vou estar ensinando como fazer para corrigir esse erro do Landsat 7. Recentemente, na verdade alguns anos atrás, o Landsat 7 apresentou um problema na sua imagem. Ele vem com alguns pedaços recortados. Tem uma forma de suavizar isso e eu vou mostrar como fazer. Bom, basicamente a composição que eu estou usando para essa imagem você consegue ver no Google, só digita Composite Bands e vai no Google Imagens, e aqui tem algumas composições que você pode utilizar. Ele mostra as composições do Landsat 8 e do 7. Eu estou usando a número 5, 4 e 3. A junção dessas três bandas estão gerando essa imagem. Bom, o procedimento que eu vou estar ensinando é feito no QGIS. QGIS é um software gratuito que você pode estar utilizando. Bom, basicamente eu baixei as imagens do Landsat 7 no Earth Explorer e joguei elas aqui na minha área de trabalho. Essas são as imagens. Olha só. Aqui nós temos as pastas e as imagens por padrão que já vem quando você baixa. E o que nós vamos fazer é o seguinte, é um procedimento muito simples. Como eu já disse que eu estou utilizando as bandas 5, 4 e 3 para compor a imagem, eu vou estar selecionando aqui no QGIS a banda 5, ela vai aparecer na minha tela e já apareceu aqui em camadas. Eu seleciono também o Gap Mask, que basicamente vai auxiliar você a suavizar esses erros, tá? Então seleciono também o Gap Mask da banda 5, olha só, ele vem com GM no nome. Pronto, já tem os dois que eu preciso para estar trabalhando. Os dois selecionados aqui na camada, eu venho na opção Raster, em Análise, Preencher sem dados. Na camada de entrada eu vou estar selecionando a banda número 5 e não o Gap Mask, tá? Olha o GM aqui. Seleciono a banda número 5 e o que eu vou alterar aqui? Eu posso alterar a distância máxima em pixels. Eu vou estar demonstrando a diferença caso você coloque o número 5, o número 10, o número 20 e o número 40 aqui. Mas basicamente, para que serve isso daqui? Em resumo, quanto menor o número, mais ele vai tentar suavizar a imagem e tratar esses erros para que os detalhes mínimos fiquem mais corrigidos, vamos dizer assim. E por exemplo, se você colocar um 20 ou 40, os detalhes mínimos vão acabar se perdendo. Eu vou estar mostrando isso na prática. Vou tentar fazer com 10, por padrão é o que o QGIS recomenda, tá? Vou deixar no padrão 10 aqui então. Na máscara de validade, você coloca o Gap Mask, ó, GMB5. Pronto, selecionado. Você vai selecionar uma pasta para salvar. Eu já criei uma pasta aqui, imagem Landsat, 10 pixels, e salvei com o nome banda 5, afinal estamos trabalhando com B5. E eu vou fazer o mesmo procedimento para banda 4, banda 3, tá? Ou caso você esteja querendo outra coloração, você coloca a 742 ou a 753, tá ok? Pois bem, feito esse procedimento, você vai estar gerando essa imagem dessa forma. Vamos lá, Landsat, 10 pixels. Vai vir uma imagem .tif dessa forma, da banda 5. Tá? Quando você fizer o procedimento na banda 4, vai vir uma imagem dessa forma. Você renomeia e vai ficar assim. O mesmo serve para a banda 3. Acho que até aqui deu para entender. Pois bem, eu estou utilizando somente o QGIS para fazer esse procedimento, mas no dia a dia eu costumo utilizar o ArcGIS. Caso você utilize o QGIS no seu dia a dia, não tem problema nenhum, você pode fazer a composição de bandas aqui. Mas por costume eu vou utilizar o ArcGIS. Pois bem, aqui no ArcGIS eu vou fazer a composição dessas bandas. Basicamente eu vou vir em Search, digito Composite e clico na opção Composite Bands. Eu vou aqui procurar as minhas bandas nas pastas que eu deixei, desktop, aqui ó, 10 pixels, é onde eu salvei, seleciono 5, 4 e 3, tá? E faço a composição. Essa composição vai aparecer aqui na tela. E aqui eu tenho as composições que eu já fiz para adiantar um pouco.
Eu fiz composição com 5 pixels, 10 pixels, 20 pixels e 40 pixels para mostrar na prática qual a diferença entre eles. Caso você esteja trabalhando em uma área pequena como eu, esse lote aqui ele tem só 72 hectares, fica mais difícil, tá? Olha só, vou dar um zoom to layer nele e você vê que a falha é muito grande, sabe? Esses cortes acabam pegando boa parte da área do lote. Caso eu utilize a imagem com 10 pixels, ele suaviza dessa forma. Olha só, não fica perfeito. Essa imagem que eu estou utilizando é de 2012, ela não é boa, tá? Ela tem uma qualidade muito inferior às de hoje em dia, mas já auxilia para você ter uma noção de como está a área. Caso você esteja trabalhando com uma área grande, a imagem já fica bem melhor. Veja bem, nessa área de desmate, por exemplo, se eu estivesse utilizando a imagem original, que é essa daqui, ficaria dessa forma. Mas com a imagem que eu gerei lá no QGIS, fica assim. Olha só. Ele suaviza bastante e você consegue ter uma visão e uma noção de como está essa área. Tá vendo? Então assim, para quem trabalha com análise de áreas, desmates, isso é bem interessante porque auxilia muito no dia a dia. E eu agora vou estar mostrando a diferença caso você coloque 5 pixels, 10 pixels, 20 ou 40. Bom, basicamente, se você colocar 5 pixels, ele ainda fica com certas falhas, tá bom? Na teoria, era para ele deixar um pouco mais detalhado, tá? Mas fica dessa forma, com essas falhas. Então, a quantidade de pixels que eu realmente recomendo é número 10, que por padrão já vem no QGIS, tá? Se você colocar 20, ele ainda continua detalhado, mas perceba que parece que a imagem vai perdendo um pouco da nitidez dela. Se eu colocar 40, ele já fica dessa forma, tá? Então basicamente assim, eu não vejo necessidade de você colocar 40 ou 20, você pode manter muito bem em 10, tá? Olha só, 40, dessa forma basicamente. E essa é a comparação da imagem original de 2012, Landsat 7, com a imagem tratada. Tá ok? Basicamente é isso. Espero que tenha ajudado.